Olá! Mecanismo Condicional de Transferência de Recursos. Esse é o nome técnico do programa Bolsa Família, que virou Lei Federal número 10.836 em janeiro de 2004. Seu objetivo é ajudar financeiramente as famílias pobres e extremamente pobres com um programa que exige contrapartidas. As crianças e adolescentes na escola, acompanhamento de saúde das gestantes, carteira de vacinação em dia. A revista britânica The Economist analisou o Bolsa Família como um projeto anti-pobreza que está ganhando adeptos mundo afora. O jornal francês Le Monde diz que ele amplia, sobretudo, o acesso à educação, que representa a melhor arma no Brasil ou em qualquer lugar contra a pobreza. Cercado de desinformações e por isso mesmo muito contestado por aqui, o programa retirou o Brasil do mapa da fome da ONU. O Bolsa Família é o tema do Bom para Todos, que começa agora. É deixar o cara em casa, ganhar as custas do governo, ganhar sem trabalhar, sustentar vagabundo. Como é passar fome? Eu não tenho nada para botar na panela, para dar de comer os filhos. Você não tem de onde puxar. O Bolsa Família faz muitas articulações com as outras políticas públicas brasileiras que fazem com que impulsionem a sociedade brasileira, que amplie a cidadania. Nós vamos conhecer agora a primeira cidade brasileira beneficiada com Bolsa Família há mais de uma década. Fica no interior do Piauí, um local tão pobre e sem recursos que seus moradores se comparavam a escravos. Só não iam para o tronco. Trabalho ali só na enxada. Guaribas, no interior do Piauí, foi a primeira cidade brasileira beneficiada com o Bolsa Família. Na época, o cenário era dramático, como mostra o documentário Libertar, Relatos de Guaribanas do Bolsa Família. Que nós já passamos, nós não somos. Nós de primeiro não só faltava ir para o tronco, porque nós éramos escravos. Nós era da roça, nós era de tudo. Numa cidade que ainda em 2016 oferece apenas 18 empregos formais, a fome fazia parte da rotina da população. Como é passar fome? Eu não tenho nada para botar na panela, para dar de comer os filhos. Você não tem de onde puxar. Para dizer assim, eu tenho um ovo para eu enganar um filho. Era viver? Era uma vida indigna, que começou a mudar com o pagamento mensal do benefício, administrado, na maioria, por mulheres. Homem não, se ele pegar, se for um cachaceiro, ele já vem para o bar bebendo, que é aquele próprio dinheiro do Bolsa Família. Se não, se for uma pessoa que tem a responsabilidade, se for outra coisa, que seja um jogador, como eu conheço muitos, já pega o dinheiro e vai apostar, vai jogar. E uma mulher nunca vai fazer isso. Uma mãe nunca vai deixar de dar um alimento para seu filho. É preferir ela não comer do que não dar o filho. Quando eu tiro ele, graças a Deus, eu já venho comprando as coisas para meus filhos comer. Já compro as coisas para meus filhos comer, porque eles comendo, para mim eu comi. Agora, hoje, mudou. Todo mundo vai à venda, compra um frango, compra um quilo de carne, compra o café, compra o açúcar, o macarrão, o óleo. Aí vai comer. A exemplo de Guaribas, no Brasil inteiro, a maioria dos benefícios do Bolsa Família é dada às mulheres. São elas quem decidem o que e quando comprar. Ao contrário do que muitos pensam, a fome não é só de comida. E a pobreza e o desemprego não afetam só o norte e o nordeste do Brasil. Joyce Jesus da Silva mora em São Bernardo do Campo e foi beneficiária do Bolsa Família. Porque assim, o tempo que eu fiquei desempregada foi minha solução. Porque você desempregada, por mais que você faça bico para quem paga aluguel, água, luz, despesa, o custo da criança ajudou muito. Até o ano passado, Joyce recebia R$ 70 por mês. Em contrapartida, tinha que manter o filho na escola, a carteira de vacinação dele em dia e comparecer periodicamente numa unidade básica de saúde. Filho na escola, estudando, as mães que não tivessem filho na escola, que eram as bebês, era registrado na creche, você tinha que cumprir todas as obrigações de mãe normalmente. Tem vacina, tem a pesagem no posto, tem a pesagem não só do filho, mas também da mãe.
para saber o quilo, se a criança está nutrida ou não. O recadastramento no programa era feito anualmente e o desligamento do Bolsa Família ocorreu assim que Joyce conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. O número do NINS é o mesmo do seu PIS, então automaticamente já é cortado. Então não acho justo ser Bolsa Vagabundo. Hoje meu filho, graças a Deus, está com 11 aninhos, fortinho. Graças a Deus é minha vida e agradeço muito o Bolsa Família que ajudou muito ele. Nossa convidada de hoje é a pesquisadora da Unicamp, Ana Fonseca. Ela foi secretária executiva do programa Bolsa Família e secretária extraordinária do Plano Brasil Sem Miséria. Tudo bem, Ana? Tudo bem, uma alegria estar aqui. Que bom. Nós vimos na reportagem que uma beneficiária, assim que arrumou colocação no mercado de trabalho, teve automaticamente seu benefício cortado. Ela fala também das contrapartidas para receber seus R$ 70 mensais. Mas parece que a população desconhece esses controles. Vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre o Bolsa Família. Uma furada. Se tivesse um controle certo, correto, seria ótimo. Acontece que não tem. É tudo à vontade. Pois é, um programa que atende milhões de famílias pode ter suas falhas. Mas é tão significativo assim? Não, não é significativo. Tenho certeza que é muito menor do que o pouco que é pego no Brasil na malha fina na Receita Federal. O que tem é muito preconceito contra os pobres. Acham que os pobres, por serem pobres, vão roubar, se beneficiar, como se a pobreza fosse um problema de caráter e não de falta de oportunidades. Pois é, vamos a mais uma opinião das pessoas nas ruas. Enquanto ainda houver uma situação tão complicada no país como existe hoje, vai ser justo. Porque não é só no Brasil, na verdade você tem programas equivalentes no mundo inteiro. Então... Até a implantação do Bolsa Família, como é que era a política voltada para a população mais vulnerável, Ana? Antes do Bolsa Família, tinham vários programas. O Ministério da Educação tinha um programa chamado Bolsa Escola, o Ministério da Saúde tinha um outro programa chamado Bolsa Alimentação, o Ministério de Minas e Energia tinha um outro programa chamado Auxílio Gás, assistência social tinha o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Todas as coisas existiam e de forma muito picadinha, assim, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Quando o presidente Lula assume, a primeira coisa que ele determina é unificar os programas. Porque os pobres que estavam no Bolsa Escola tinham as crianças de 7 a 14 anos. No Bolsa Alimentação, de 6 meses a 6 anos. Mas os pobres eram os mesmos. Então, o que o presidente determinou naquele momento que eu assumi essa secretaria foi a unificação dos programas. Para que você tenha uma ideia, em dezembro de 2003, estavam no Bolsa Família 3.695.596 famílias e não tinha nenhuma família nova naquele momento no programa. Era só porque as famílias estavam quase em 2 programas. E a economia, os cofres públicos, foi da ordem de 94 milhões de reais, porque cada um tinha o seu cartão, o que se pagava a Caixa Econômica Federal para retirar. É tanto que o presidente Lula diz a seguinte frase, Bolsa Família é uma reunificação dos programas de transferência de renda, embora digam que ele usurpou isso dos programas antigos. Não é verdade. Por um lado, reconheceu que existia algo antes dele e, por outro lado, inaugurou algo novo, que era a unificação de todas as famílias, um programa hoje com 14 milhões de famílias. Pois é. Entre os muitos desconhecimentos sobre o programa, o mais frequente diz respeito ao valor pago aos beneficiários. Olha, eu tenho a impressão que é um salário mínimo, eu não sei quanto, não sei. Mas isso multiplicado por milhões aí de brasileiros é uma soma considerável. Nem que fosse R$1, não é justo. É a maneira que é feita, não o valor propriamente dito. Eu acho que essa não é o dar, simplesmente dar por dar,
eu acho que não é solução. Ana, por que uma informação assim que não corresponde à realidade se fixa dessa maneira no imaginário da população? Eu acho que são os preconceitos. Acho também que no início do Bolsa Família teve toda uma propaganda de dizer que era uma bolsa migalha, bolsa pobreza, bolsa isso, bolsa aquilo, que se disseminou na sociedade brasileira. O que esse senhor diz, um salário mínimo, isso não acontece. O benefício de direito, um direito assegurado pela Constituição brasileira, que é da assistência social para as pessoas idosas de famílias de baixa renda e para as pessoas com necessidades especiais, esse sim é no valor de um salário mínimo, e eu espero que o projeto de emenda constitucional 241 não passe, porque aí vai congelar tudo. E esses sim recebem o valor de um salário mínimo e são hoje 4.200.000 pessoas. Sim. Então, não tem isso. O que esse senhor não acha justo, esse aposentado, é que não é que tem que ensinar a pescar. Acontece que quando a pessoa tem fome, não pode primeiro aprender a pescar para depois ter o de comer em casa. Creio que é um dos sentidos que no governo da presidenta Dilma, ela lançou o Plano Brasil Sem Miséria, que mais tarde nós podemos falar sobre isso, se você quiser, ou se você me convidar outra vez, eu venho falar disso. Mas o Brasil Sem Miséria amplificou a questão do Bolsa O Brasil Família. Sem Miséria juntou três coisas. As transferências de renda, o Bolsa Família, esse dos idosos e pessoas com deficiências, como transferência de renda, e tratou da inclusão produtiva urbana e rural. Como o jovem daquele seu programa da agricultura familiar, há poucos dias atrás, falou, né? A produção de alimentos. Aí o governo oferta assistência técnica rural, sementes, um pequeno, modesto recurso para fazer pequenos reparos nas casas, em suas pequenas propriedades, e, além disso, eles têm acesso garantido ao mercado. Quero dizer, tem uma legislação que estabelece que 30% dos recursos destinados à alimentação escolar devem ser adquiridos da agricultura familiar. Então, tem essas iniciativas, sim. Na inclusão produtiva urbana, que é o outro eixo, juntou aí todo o chamado Sistema S, que é o Senai, o Senac, para fazer a qualificação e a capacitação das pessoas que estão dentro do cadastro único dos programas sociais do governo federal, para fazerem os cursos e terem melhores oportunidades. Claro. Acesso a serviços públicos. Então, e uma atividade extraordinária que se chamou Busca Ativa, que reuniu ministérios, toda a gente, assistência social, que era localizar aqueles brasileiros e brasileiras que ainda estavam invisíveis ao Estado brasileiro. Acho que nós vamos ter que fazer outro programa mesmo. Isso. E aí localizamos 1.700.000 famílias que o Estado brasileiro era cego a elas. Nossa, há muito o que fazer, né, Ana? As medidas do Michel Temer com relação ao programa Bolsa Família causam muita apreensão entre os beneficiários. Vamos ver algumas delas. Todos os integrantes da família terão de ter CPF, inclusive as crianças. Será reduzida a 2 vezes a tolerância para que participantes que caiam na malha fina do programa sejam desligados. Hoje, o benefício é perdido na 3ª ocorrência. A fiscalização já determinada pela nova gestão levará ao desligamento imediato de 600.000 famílias. O que há de positivo nessas práticas anunciadas pelo atual governo federal? Qual seria, Ana, a melhor forma, a melhor solução para a fiscalização? Bom, de positivo eu ainda não vi nada e não creio que possa vir, porque não tem pessoas com capacidade institucional para fazê-lo. Além disso, a junção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o Ministério do Desenvolvimento Agrário num só, com o INSS,
aí dentro desse ministério, com a Previdência dentro da Fazenda, é muito difícil fazer essas mexidas todas que ele pretende fazer. É o desmonte. No próximo bloco, como o Bolsa Família tirou pessoas da miséria extrema e movimentou a economia do país. Cada R$1 investido no programa pelo governo faz girar R$1,78 nas atividades econômicas.